Cristo sempre dizia, após algum milagre, a tua fé te salvou. Então, Deus deixa muito claro para nós que nós precisamos exercitar a nossa fé, para que possamos gozar do descanso eterno. A fé, ela é interessante porque ela só pode ser percebida em nós, né, se nós entendermos que é a alegria das coisas que estão para vir. E não exatamente o problema ou as dificuldades que nós temos no dia a dia, ou a maneira que nós levamos o nosso dia a dia. Mas, acima de tudo, a nossa crença, né, 100% em que Cristo vai voltar e que nós temos uma morada no céu e entraremos no descanso com Deus. E ter alegria dessa salvação que já nos foi dada. Ter essa alegria e vivenciar essa alegria no nosso dia a dia. Então isso demonstra fé. É por isso que muitas pessoas, em meio a muita dificuldade, às vezes muita dor, você chega até a pessoa e você percebe posteriormente, nossa, aquela pessoa era realmente uma pessoa de fé. Porque apesar de ter dor e tudo mais, você não ouve a pessoa maldizer, você não ouve a pessoa reclamar, nem perguntar para quê, né, questionar a Deus ou por quê, né? Então a pessoa sempre está submissa à vontade soberana de Deus. Por quê? Porque essa pessoa já entendeu que a alegria que o crente tem que ter é a alegria da salvação, que está por vir. Então a fé é isso. Então, se eu realmente tenho fé que Deus já nos salvou, Cristo já fez o sacrifício necessário, e que nós nada merecemos, mas por misericórdia Deus aprove, né, fornecer um cordeiro para que nos livrasse, porque de nós mesmos nós não conseguiríamos. A partir do momento que eu entendo isso, eu começo a descansar em Deus, eu começo a ter paz. Então, quando a gente ouve a palavra, que a paz do Senhor esteja convosco, é muito interessante isso, porque nós precisamos exercitar isso mesmo. É muito normal nos dias atuais nós estarmos assim, estressados por problemas de trabalho, por falta dele, ou por excesso dele. Então nós vivemos assim um século de muito estresse. Então todo mundo está estressado, até quem está aposentado. Eu vejo muita gente aposentada reclamando que está vivendo uma vida estressada, que não tem tempo para nada, não é? Claro que tem os que usam bem o seu tempo, mas tem aqueles que não, aparentemente, né, não estão fazendo, não estão empenhados em nenhuma obra, mas reclamam que o tempo o encurtou. Então nós estamos vivendo um século do estresse, uma era do estresse. Em todos os lugares todo mundo está estressado. Quem está trabalhando por causa do trabalho, não é? Quem está estudando por causa do estudo. E eu, como professor, eu costumo me lembrar de algumas coisas, né, da época em que eu estava concluindo a faculdade. E eu pensava assim, eu não vejo a hora de concluir a faculdade, porque eu não quero estudar nunca mais. Era uma coisa interessante, né? Mas desde que eu concluí a faculdade, eu nunca parei de estudar. E pior, né, quando você está numa indústria, você tem que estar aprimorando, assimilando novas tecnologias, técnicas de administração, ou seja qual for, mas você nunca está tranquilo. Você sempre tem que estar buscando mais. O pastor fez um comentário, eu creio que foi no culto de manhã, a respeito as pessoas não param mais, né? Vão sempre buscar um pouco mais. Eu acho que foi no culto passado, talvez. Culto passado, domingo passado. Que a pessoa não está contente nunca com o que tem. Quer dizer, tem até uma ilustração.
né, o cara que não faz parte do clube dos 99. Então havia um rei muito rico e tal, mas muito preocupado e sem paz na vida, porque todo o trabalho dele era muito grande, toda a preocupação e tudo mais para manter o reino. E de repente ele percebeu que um dos funcionários que estava ali era um faxineiro, lidando com toda a sujeira do palácio e tudo mais, e estava feliz da vida. Aí ele chegou e perguntou ao faxineiro por que, né, que ele estava tão feliz da vida, né, que ele vivia feliz da vida. Ele falou: olha, porque na verdade eu tenho tudo o que preciso. Eu tenho um emprego, tenho um salário que é suficiente para minha família, e olha, eu sou pobre, então eu não tenho que me preocupar muito. Pouca coisa me basta. E com isso eu sou feliz. Bom, o rei ficou indignado com aquilo e conversou com o seu conselheiro. E o conselheiro disse: olha, majestade, certamente que ele não faz parte do clube dos 99. Então, o conselheiro propôs ao rei que dessem um saco de moeda de ouros com 99 moedas de ouro para o faxineiro, para ver como que ele agiria a partir de então. E chegaram para ele, não entregaram para ele, mas deixaram à sua porta, secretamente. E no dia seguinte, quando ele encontrou o saco com 99 moedas de ouro, ele ficou muito feliz. E ele começou a contar as moedas. E quando contou e percebeu que só tinha 99 moedas, ele ficou muito feliz porque ele tinha ficado rico. Porém, ele percebeu que faltava uma para inteirar 100. Então ele se empenhou ao máximo em trabalhar mais, em buscar mais para conseguir a última moeda de ouro, né? Mas na realidade, a partir de então, a vida dele ele passou a ser tão estressado quanto o próprio rei. E aí ele mudou, né? E o rei, conversando com o conselheiro, falou: então, realmente ele mudou agora, depois que demos o saco de ouro para ele. Ele falou: pois é porque agora ele não se contenta mais com o que tem. Então ele quer um pouco mais. Então muitas vezes, o nosso estresse, as nossas dificuldades, está com o problema da nossa falta de contentamento, né? O nosso contentamento, né, a nossa falta de contentamento, né, é que nos faz criar situações que nos vão dar problemas, né, nos deixar estressados e tudo mais. Então, muitas vezes, nós temos tudo para estarmos felizes. Já recebemos a graça, né? Paulo, quando reclamou, né, de que algo não estava bem para ele, né, Deus fez ele entender que a graça de Deus lhe bastaria. Então a graça de Deus nos basta. E hoje, a palavra de hoje que Deus nos dá é a palavra da graça. Nós recebemos a graça, de graça, né? Mas muitas vezes nós não nos contentamos com isso. E nós tentamos querer mais alguma coisa, não sei. Em termos de fé, o que nós poderíamos querer mais, além da salvação? Não sei se existe algo maior do que a salvação. Então tudo já nos foi dado. Então quando tudo já nos foi dado, nós não precisamos mais nos preocupar, talvez um pouco, né, com o nosso dia a dia, com a nossa vida secular. Mas não nos matarmos, né? Se Deus já nos deu a salvação, Ele também poderá nos dar a solução para todos os problemas. E nós precisamos ter fé nisso, acreditar nisso. Porque muitas vezes nós colocamos até a nossa fé numa pessoa. A gente até imagina que, olha, eu estou com um problema financeiro, mas eu tenho certeza que se eu for à casa do Saulo lá e pedir para ele um dinheiro emprestado, ele vai me arrumar. Ou até pedir uma ajuda, ele vai me dar, né? Mas na verdade, eu tenho que lembrar de que se o Saulo realmente estiver e puder me ajudar, é porque Deus preparou primeiro. E porque Deus preparou o coração dele também para poder me ajudar. O problema é que muitas vezes nós colocamos a nossa fé na criação e não no Criador. Então nós precisamos depositar a nossa fé 100% em Deus. E orar, e Ele vai agir com certeza. Sabermos aguardar, sabermos esperar. Porque cada momento que nós passamos aqui, nós temos que agradecer a Deus por tudo. Porque
algumas pessoas vivem pouco, muitas vivem bastante, mas todas vivem uma vida. Eu sempre falo assim, dia 14 de março, uma prima do meu avô completou 100 anos. Então a gente pode dizer, nossa, é uma maravilha, né? Completar 100 anos de idade. Realmente, né, para os que conseguem chegar lá, é por graça de Deus e nós temos que ser muito gratos por isso. Mas os 100 anos, 120, 150, 1000 anos, não sei quantos anos alguém vai viver. É somente uma vida. Né? Quem viveu 20, quem viveu 30, quem viveu 100, quem viver 150, se Deus permitir, é uma vida. Agora, o que foi feito com essa vida? Como que nós passamos esse tempo? Qual foi o momento que nós agradecemos a Deus por isso? Né? Então, essa é a situação em que nós temos que entender. Deus nos deu o privilégio de estarmos aqui para agradecer-lhe de todas as coisas que Ele já nos preparou. Ele já nos deu tudo. Já nos deu vida, saúde, trabalho e paz e, acima de tudo, Ele próprio, para que a gente possa adorá-lo, né? E para que a gente possa ter a certeza de que Ele vai estar conosco, vai estar nos aguardando para nos receber no último dia. Então, continuando a leitura aqui, texto essencial, né, do nosso livro do devocional. Então, note, porém, que em geral se trata de coisas que devemos fazer. Então, olha bem, a questão do tudo muito valioso e que merece ser conhecido, levado a sério e praticado dentro da Bíblia. O que a Bíblia nos fala, né? Ela nos diz do quê? Que nós temos aí os 10 mandamentos, nós precisamos lembrar dos 10 mandamentos, temos o sermão da montanha, o sermão do monte, temos ainda provérbios. Então, são atos que nós devemos praticar, né? É isso que ele está dizendo. Note, porém, que em geral se trata de coisas que devemos fazer. No entanto, tudo isso não funcionará se não conseguirmos fazê-lo. Essa capacidade, ou seja, de conseguir fazer, só Deus pode nos dar. E para isso precisamos reconciliar-nos com Ele e viver em sua paz, debaixo do seu perdão por todas as nossas faltas. Isso é o essencial. E a leitura bíblica, né, que lemos hoje, né, mostra justamente no que consiste crer em Jesus. Então, nós precisamos confiar a nossa vida a Ele. Então, Ele veio a nós, movido pelo amor de Deus, e quer encher-nos do poder desse amor. Aí sim, tudo mais também se torna possível. Então, a partir do momento que eu aceito que Cristo veio para nos salvar, que eu aceito que Deus realmente me propiciou tudo, e eu tenho fé nisso, tenho confiança que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. A nossa revista do trimestre agora fala do desaparecimento de Deus. Então, Deus jamais vai desaparecer. A verdade é essa, Deus jamais vai desaparecer. Ele vai desaparecer dos nossos corações, se nós não permitirmos que Ele faça morada em nossa vida. Mas Ele jamais vai desaparecer. E é triste, porque nós vemos aí o atual século tentando provar a inexistência de Deus, em todas as circunstâncias. Quando nós vemos determinadas pesquisas em que se gastam horrores, né, para tentar reproduzir a geração do universo, mas olha bem, o ser humano tentando reproduzir a geração do universo. Pensem na grandiosidade de Deus quando Ele só existia e Ele era só, e o mundo não existia, não é? Pensa só na grandiosidade de Deus. E aí nós vemos assim o ser humano tentando reproduzir de alguma maneira, com energias e vários estudos atômicos e etc., para poder reproduzir
a criação do universo. Eu fico analisando bem, eu não consigo entender direito se é por arrogância ou se é simplesmente para tentar, bom, dá na mesma. Porque é por arrogância que o ser humano tenta provar a inexistência de Deus. Então, quando se fala da teoria da evolução, né? Se fala da teoria da evolução, então está tentando se provar que o homem veio do macaco, né? Falta um elo para o homem, para os cientistas descobrirem. Então tem o elo perdido. O que quer dizer esse elo? Estudaram a genética dos macacos e a genética do ser humano e perceberam que é muito próximo, mas falta um elo. Então é como se fosse uma corrente, falta uma argolinha da corrente para grudar na outra, para poder provar que o homem veio do macaco. Então eu fico pensando, né, nessa, para ser um pouquinho mais simples, né, para deixar a teoria do Big Bang de lado lá. Então eu fico pensando se essa tentativa de gastar dinheiro, né, e se gasta, né, não é, estão gastando, mas gastando dinheiro em pesquisas para se provar isso, qual que é o objetivo principal? Qual que é o objetivo por trás disso? Né? É óbvio que é para provar a inexistência de Deus. É óbvio que é para provar que o ser humano também é capaz de fazer algo grandioso, até mesmo de criar o universo. É óbvio que o ser humano está tentando se comparar com Deus. Não é? Então, é aqui que nós temos que ter o cuidado. Também é óbvio que nós vamos dizer para os nossos filhos, para passar na escola você vai ter que aceitar aquilo lá na hora de pôr na prova. Mas não é isso que você vai levar para a sua vida, para usar na sua vida. Porque não é isso que Deus preparou para nós. Quando ele estava sozinho no universo, né, não existia universo ainda, era só Deus. Ele criou o universo, criou tudo. Então, a partir de então, naquele momento, ele também criou o ser humano. E como a Bíblia relata, ele descansou no 7º dia de todas as suas obras. Então todas as obras de Deus já estão completas. E eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que Deus já fez tudo. Senão, sabe, a gente vê o país com problemas políticos, a gente entra em desespero. Porque de repente subiu a gasolina de novo. Os mais jovens aí eu acho que não chegaram a viver a época da inflação louca que os da minha faixa etária para trás viveu, né? Que a cada dia você tinha que comprar, ir ao mercado de manhã, tinha que pegar e comprar, porque se fosse depois do almoço, já era outro preço, né? Então, se nós começarmos a observar todos os problemas do mundo atual, e não entendermos que Deus tem um propósito para tudo, e que já está definido o propósito dele, e que aqueles que têm fé na salvação e recebem a graça da salvação, com fé e alegria, né, apesar das dificuldades momentâneas, nós vamos acabar ficando malucos, fazendo uma loucura, porque se começa a ver que não tem esperança. Então, a única esperança que o ser humano pode ter hoje é em Deus. Em saber que tudo que Ele já preparou e propiciou, está nos aguardando para aquele dia. E que nada pode acontecer, né? Que o mundo todo, né? O ser humano jamais poderá destruir a soberania de Deus. O ser humano jamais poderá destruir o poder de Deus sobre a nossa existência. E jamais poderá destruir o que já está preparado. Nós não poderemos mudar nada que não seja da vontade de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. Então, o ser humano, a partir do momento que ele entende que tudo que Deus planejou já está concluído, e é só esperarmos acontecer, né? Então, nós percebemos que
a nossa condição essencial, né? O que nós temos que fazer essencial é esforçar-nos para cumprir todos os mandamentos e preceitos da Bíblia, tão somente, né? Mas que não iremos longe, né? Se não tivermos Deus conosco. Então, por mais que eu faça obras, por mais que eu procure fazer tudo que está aqui na Bíblia, se Deus não estiver ao meu lado, se eu não tiver fé em Deus, se eu não tiver Cristo ao meu lado, nada vai resultar positivamente. Então é importante que nós entendamos isso. Então, a fonte do poder necessário para a nossa salvação é Deus. Então, sem Deus nós não temos poder sobre nada. Talvez você tenha se esforçado muito para ser uma pessoa boa. Talvez até tenha tido bastante sucesso em muitos aspectos. Mas o essencial, a fé em Cristo. Essa é uma pergunta. A fé em Cristo, como que está? Então, é indispensável para que tudo tenha valor diante de Deus. Então, essa condição nós precisamos atingir. Então, que Deus nos ajude a termos mais fé. Que Deus nos ajude a entendermos a sua vontade. Porque quando a gente vê determinadas coisas acontecendo, dá vontade de mudar de país, dá vontade de fazer alguma coisa, porque a gente não se conforma com determinadas atitudes, com coisas assim. Por quê? Porque falta, nós somos fracos. Mas é lógico que quando nós ouvimos a palavra de Deus, e aí Deus nos conforta, porque às vezes a gente se esquece, nós somos igual aquele filho que às vezes se rebela, né? O filho que se rebela, mas de repente o pai chama, puxa a orelha, ou chama para uma conversa, senta aqui, vamos conversar. Deus faz isso conosco. Quando nós buscamos em oração, quando nós temos fé suficiente para escutá-lo, né? Porque muitas vezes nós estamos surdos, né? Deus fala sempre, mas nós não escutamos, nós não ouvimos. Então precisamos ouvir a Deus. Amém? Então que Deus abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento e que nós possamos ser gratos pela salvação que Ele já nos deu. E que possamos ser gratos porque Ele já concluiu tudo que Ele tem que concluir em nossas vidas. E saibamos esperar, né, o dia do reencontro com Ele. Amém?